Sabe aquela pergunta que provavelmente todo mundo já se fez uma vez na vida? Por quê? Por que existe tanto sofrimento no mundo? Se existe um poder superior, bom e todo-poderoso, por que ele permite que coisas tão terríveis aconteçam? Essa é talvez a questão mais antiga e mais difícil que a humanidade enfrenta. E é nela que a gente vai mergulhar agora, explorando a filosofia, a fé e a nossa própria natureza humana. E essa questão gigantesca, às vezes, começa de um jeito bem pequeno, bem do dia a dia. Como nesse caso que um pai compartilhou numa rede social. Numa viagem de carro, a filha dele de 4 aninhos perguntou: "Pai, demônios são reais?" E pronto, foi o suficiente. A menina começou a ter pesadelos, a ir para a cama dos pais toda noite. Uma pergunta abstrata virou algo bem real: o medo. É aí, nesse lugar tão íntimo, que o problema do mal começa a mostrar sua cara. Então, vamos lá. Esse medo pessoal que deixa uma criança acordada à noite, na verdade é um eco de uma pergunta muito maior, um grito que a filosofia tenta responder há séculos. Um filósofo chamado William Rowe pegou esse grito e transformou em um argumento lógico. A ideia é basicamente a seguinte: primeiro, existem sofrimentos terríveis no mundo que um ser todo-poderoso com certeza poderia ter evitado. Segundo, um ser que é pura bondade faria de tudo para evitar esse tipo de sofrimento. A conclusão lógica, então, é que um ser todo-poderoso e totalmente bom não existe. Afinal, se existisse, o mundo não seria do jeito que a gente vê, não é? Isso não é só um quebra-cabeça de palavras, uma questão de lógica. É uma ferida real, aberta. Para mostrar a brutalidade desse argumento, os filósofos usam casos reais e pesados. Como o de uma garotinha de 5 anos chamada Sue, que passou por um horror que a gente nem consegue descrever. A verdade é que um único caso como esse já é o bastante para abalar os alicerces de qualquer fé. E é aqui que a gente chega no coração do problema. Não uma pergunta para se responder de qualquer jeito. É uma questão que nos força a olhar para o abismo do sofrimento humano e perguntar: por quê? Agora, vamos analisar a primeira grande resposta para essa angústia. É uma ideia que sugere que talvez o problema não seja exatamente o que a gente vê, mas a forma como a gente vê. Essa perspectiva é o teísmo cético. Ela diz que a nossa compreensão das coisas é muito, mas muito limitada. Pensa assim, é como se a gente estivesse olhando o universo inteiro pelo buraco de uma fechadura. A gente vê um sofrimento que parece não fazer sentido nenhum, um mal que parece totalmente evitável. Mas, do outro lado da porta, pode existir um bem maior que a gente não enxerga, razões divinas que estão simplesmente além da nossa capacidade de entender. Uma boa analogia é a da vacina. A criança chora, sente a dor da picada, e para ela aquilo é só dor, não tem porquê. Mas o pai, a mãe, quem está aplicando, tem a visão completa. Sabe que aquela dorzinha de agora está, na verdade, evitando uma dor muito, muito pior lá na frente. Ou pensa no GPS. Quantas vezes ele não te mandou por uma rua esquisita, um desvio que parecia totalmente ilógico? Mas a gente continua usando, né? Porque, no geral, ele funciona. A gente confia no histórico dele, mesmo sem entender a lógica de cada curva que ele nos manda fazer. Certo. Agora vamos para uma outra perspectiva, que oferece um ângulo bem diferente. E se grande parte do mal no mundo não for um defeito de fabricação, mas a consequência direta do nosso maior presente? Essa é a defesa do livre-arbítrio. A ideia é que Deus não criou o mal, ele estabeleceu as leis do universo. Mas nós, com a nossa liberdade de escolha, nem sempre seguimos essas leis. E é dessa nossa escolha, dessa quebra de regras, que o mal acaba surgindo. Um mundo com pessoas livres é, no fim, muito mais valioso que um mundo de robôs programados para sempre fazer o bem. É como aprender a andar de bicicleta. Ninguém aprende de verdade se ficar com as rodinhas de apoio para sempre. Uma hora tem que tirar. E aí a gente cai, rala o joelho, sente a dor. É nesses momentos que a gente aprende o equilíbrio. O sofrimento, nessa visão, vira nosso professor, ensinando sobre as consequências das nossas escolhas e nos guiando para a maturidade. E essa lógica vale até para os chamados males naturais, como as doenças ou os desastres, para que a gente tivesse a chance de, genuinamente, fazer o bem, como, por exemplo, desenvolver a medicina para curar uma doença. Essa doença precisava existir primeiro. O conhecimento do mal nos dá a chance de, conscientemente, escolher fazer o bem e trabalhar para evitar o sofrimento. Então, isso nos leva a um ponto muito importante. E se a resposta para essa pergunta toda não estiver só lá fora, em planos divinos ou leis do universo, mas também aqui dentro, dentro de cada um de nós? E se, apesar da nossa capacidade de fazer o mal, a gente já nascesse com uma espécie de bússola moral?
A ciência tem explorado essa ideia, e os resultados são, de verdade, fascinantes. Olha só que incrível! Estudos com bebês de meses já mostram que eles preferem fantoches que ajudam e rejeitam aqueles que atrapalham. Crianças de 1 aninho, por instinto, vão lá e consolam uma outra criança que está angustiada. Do ponto de vista da nossa evolução, faz todo sentido. A gente só sobreviveu como espécie porque aprendeu a cooperar e a ter um senso de justiça para manter o grupo unido. E tudo isso muda completamente o foco da nossa conversa. A pergunta deixa de ser apenas por que o mal existe e se torna o que a gente faz a respeito? Como a gente responde a ele? A resposta começa na nossa consciência, porque mesmo que a justiça dos homens fale, existe um tribunal interno que nunca descansa. A culpa, o medo, a falta de paz. Quem faz o mal vive numa prisão que ele mesmo construiu, atormentado por dentro. No fim das contas, é verdade, o crime não compensa. Diante do sofrimento que vem de outras pessoas, surge uma das ferramentas mais poderosas que existem, o perdão. E é muito importante entender o que isso quer dizer. Perdoar não é fraqueza, não é esquecer, é um ato de poder. É decidir quebrar o ciclo do ódio, se recusando a deixar que o mal do outro dite o que você sente. Essa reflexão nos lembra que a resposta final ao sofrimento talvez seja a compaixão. Uma força que não funciona na base do mérito ou da justiça, mas da necessidade. A gente ajuda, conforta, apoia, não porque a pessoa merece, mas simplesmente porque ela precisa. E isso nos deixa com uma reflexão final. E se a existência do mal não for uma falha no sistema, mas a condição que a gente precisa para despertar o que há de melhor em nós? E se cada ato de empatia, cada busca por justiça, cada gesto de amor em resposta à dor, for na verdade a própria bondade divina agindo através de mãos humanas? Talvez a resposta para o grito no escuro seja a nossa própria voz, respondendo com compaixão.